Fala pessoal, bom dia. Aqui é André Macedo e a gente está aqui no mais um devocional, né, do Luz Sem Fronteira. E agora a gente está fazendo um pouquinho diferente, né? A gente vai continuar nossos estudos de maneira gravada, ao invés de fazer ali ao vivo, tá bom? E nesse grupo ali, e a gente está resolvendo também subir isso para o Instagram, beleza? A gente vai fazer hoje, né, o livro de Gênesis, capítulo 1, e assim a gente vai dia após dia ali gravando e fazendo algumas reflexões. Gostaria de lembrar que aqui a gente não tem ideia nenhuma de fazer eh, reflexões teológicas, até mesmo porque eu não sou teólogo, nem geológicas, tá? Então a ideia aqui é muito mais a gente fazer uma leitura bíblica, um devocional e algumas partes a qual a gente foi estudando ali, a gente está aí para vocês, tá? Obviamente que a Bíblia se renova, então tem vários aspectos aqui que a gente acaba aprendendo depois, e talvez esse vídeo tenha que ser atualizado novamente, tá bom? Então espero que vocês curtam, espero que Deus venha fazer transformações grandiosas em sua vida e que você venha cada vez mais ter esse desejo de estudar a Bíblia. Tá bom? Primeiramente, antes de a gente começar a fazer essa leitura, gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, Senhor Deus e Pai. Papai, eu te peço, papai, que o Senhor venha participar desse estudo, que o Senhor venha, papai, nos emprestar o dom de discernimento, papai. Que o Senhor venha, papai, fazer parte de cada palavra que a gente for ler aqui. Nos dê clareza, nos dê sabedoria. Papai, que o Senhor venha afastar toda a seta do inimigo. Que o Senhor, papai, venha sempre estar ao nosso lado, nos enchendo com os dons do Espírito Santo. É assim que eu te louvo, Pai, é assim que eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos lá, pessoal. Então, Gênesis 1, a gente precisa primeiro fazer algumas anotações. Para vocês que gostam ali de rabiscar a Bíblia, eu adoro, tá? Então, Gênesis, o livro de Gênesis, ele é atribuído, né? Tradições antigas ali atribui Gênesis como escrito por Moisés. Moisés foi um grande profeta, né? Líder do povo ali de Israel, né, onde tem aquela saída do Egito, toda aquela história lá, tá bom? A gente vai ver isso passo a passo. Então, Gênesis é o livro do começo, né? A Bíblia não foi separada de forma cronológica, mas Gênesis aqui é o início do começo, tá bom? Então vamos lá. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então presta atenção, no princípio, ou seja, não tinha nada, tá? No princípio, o início de tudo, criou Papai do céu ali, o céu e a terra. E continuando, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui é importante a gente observar que existe algumas teorias entre o verso 1 e o verso 2. Tem uma teoria que é chamada teoria da brecha. Essa teoria ficou famosa ali. É, pioneiro dela foi o Thomas Chalmers, né? Que criou essa teoria onde ele acreditava que é, Lúcifer tinha caído na Terra e tinha acabado com tudo. Então, em Gênesis 1, Papai do Céu havia criado a Terra perfeita. E aí, quando tem lá a expulsão, né, do demônio, de Satanás ali do céu, lá em Isaías 14, né, do 12 ao 17, teria caído sobre a terra e teria acabado com tudo, e aí justificaria os fósseis de animais daquela época, tá bom? Mas isso é uma teoria, a gente pode depois ler um pouquinho mais, ou você mesmo pode pesquisar sobre a teoria da brecha, tá bom? Essa ficou famosa também, né, numa Bíblia chamada Scofields, depois para quem quiser pesquisar, acho que é legal também ter essa referência, tá? Mas acredita-se que se passaram alguns milhares de anos ali entre o verso 1 e o verso 2, tá bom? Vamos para o verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Presta atenção que Deus fala que a luz é boa, por isso que eu deixei aqui em negrito, legal você pintar isso na sua Bíblia. E ele continua, fez Deus separação entre a luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e manhã o
dia primeiro. Nota que Deus não fala que as trevas era boa, né? Fala só que a luz era boa. Continuando. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão entre as águas e águas. E continua. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim se foi. Chamou Deus a expansão de céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. E disse Deus: junte-se águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, dia terceiro. E disse Deus: haja luminares sobre a expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde de manhã, o dia 4. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã, dia quinto. E disse Deus: produz a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. Assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, agora preste atenção e pinta essa parte aí. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note que está no plural. Não sei se você já tinha percebido isso ou notado isso aqui, mas está no plural. Né? Então, Deus, façamos. Ué. Então, aqui a gente já vê, né, o mistério da Trindade, onde aparece o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo. Façamos Deus, Espírito e Filho. Então, o mistério da Trindade está aqui, já tem Jesus Cristo aqui. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que é interessante a gente observar que lá em Eclesiastes 7:29, Papai do Céu diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente vê a Bíblia diz o seguinte, né, lá em Eclesiastes. Eclesiastes 7:29. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, Deus criou o homem perfeito, reto, né? Mas o homem começou a criar suas próprias astúcias com o livre-arbítrio. Depois da queda,
o homem começa ali criar as suas astúcias, criar os seus conceitos, ter a maldade no coração por conta do livre-arbítrio. Então, quando o Papai do Céu, libera o livre-arbítrio ali para as pessoas tomarem a decisão, a melhor decisão, é a hora que a gente começa a perceber, que o homem começa a perder essas características de Deus. Mas o homem é criado perfeito, reto. Gênesis 1:28, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animal que se move sobre a terra. Aqui a gente vê, né, que o primeiro mandamento do Pai, né, o primeiro mandamento de Deus aqui, olha, o casamento, a instituição do casamento, crescer e multiplicai, né, junta. E a gente pode fazer uma comparação com a ciência, né, onde a gente vê homem e mulher, os cromossomos ali, XY, XX, sempre tem a presença do X, ou seja, tem a presença dessa união entre a carne do homem e a mulher. Então, o primeiro mandamento do papai aqui, né, crescei-vos e multiplicai-vos. A gente vê um pouquinho mais à frente, no 1:29, disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente. Servo-as para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim se foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia sexto. É importante a gente observar aqui que a gente está falando de uma leitura sagrada, a qual nós cristãos acreditamos firmemente em tudo isso que a gente está lendo aqui. É lindo a gente observar como Deus criou o mundo, como a gente acaba pegando aqui algumas referências e fala, nossa, cara, uma coisa que me marca bastante é lá no versículo 26, onde eu percebo que, nossa, cara, Jesus, o Espírito Santo e Deus já estavam ali trabalhando junto. E aí, quando a gente fazer um paralelo lá na frente, quando a gente chegar lá na frente, lá no Novo Testamento, vocês vão ver quando o Papai do Céu fala, Senhor, se for de sua vontade, afaste de mim esse cálice. Era o único momento que o Papai do Céu lá na frente ia ficar longe de Deus, porque desde o princípio, Deus e o Espírito Santo, Jesus Cristo, sempre estavam juntos. Espero que tenha feito sentido essa leitura para você. A gente pegou algumas reflexões, peguei algumas reflexões aqui, que é legal a gente fazer essas reflexões, tá? Não quero me aprofundar muito ali, eu falei um pouquinho da teoria da brecha, existem outras teorias, né, que servem ali para a gente refletir, tá bom? Espero que você realmente tenha sido edificado, tá? E se fez sentido para você, comente, compartilhe, né? E vamos tentar nos disciplinar para todo dia ter um capítulo novo aqui para você aqui nesse nosso canal do YouTube e nosso grupo aqui do WhatsApp. Beleza? Fiquem com Deus. Espero mesmo que Deus venha fazer algo maravilhoso na sua vida. Até mais e um beijo.